É isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais um episódio do podcast Tô na Célula. Esse podcast ele visa levar a célula para dentro das suas casas, né? Através das mídias sociais. E nós temos um compromisso de mostrar para você, né, cada detalhe de como é viver em célula. E com muita alegria, né, eu estou aqui com o meu irmão, meu parceiro aqui, Marcos Macedo, em mais um episódio, está aqui com ele aqui. Obrigado, meu irmãozão. Olá, pessoal, uma alegria aqui, né? O pastor Bruno Gerck, né? Uma alegria, meu irmãozão aqui. Muito feliz aqui com esse projeto. E tô na célula. Amém. Então é isso, né? Nós aqui estamos na célula. E eu queria agora apresentar o nosso convidado, um convidado de honra, porque a gente sabe de tantas histórias que envolvem, né, a visão celular através da vida dele. Então hoje nós estamos trazendo aqui o pastor do DNA, pastor Wagner. Pastor, o senhor é muito bem-vindo, obrigado. Como que o senhor tem nos honrado e está aqui conosco? É uma alegria estar com vocês aqui, Bruno, Marcos, e eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu estou na célula, eu realmente estou na célula porque eu tenho uma célula online e estou abrindo uma célula para agora também. Glória. Então eu verdadeiramente estou na célula. Amém, amém. E assim, a gente quer aproveitar esse tempo aqui com o pastor Wagner e saber muito, né, sobre a vida dele mesmo, a experiência dele viver em célula, mas muito mais que isso, né? Como eu disse, o pastor Wagner é o pastor do DNA. O que é o DNA? Né? Talvez você está curioso aí para saber. Pastor, o senhor fala para a gente? Conto. Esse DNA é uma inspiração de Deus, gente. Inspiração de Deus. Deus colocou isso no nosso coração por volta do ano 2010. E nesse ano 2010 eu estava fazendo um curso no Haggai chamado Liderança Eficaz. E nesse curso nós somos desafiados a fazer um projeto evangelístico. Esse projeto evangelístico que Deus nos deu foi apoiar outras igrejas através do conhecimento, da experiência da Central, repassando todas as informações, todos os materiais, para que essas igrejas também pudessem implantar o modelo celular. Começamos isso em 2010 e nós vamos conversar um pouquinho aí como é que isso refletiu aí através dos anos, né? Do DNA a gente ouve falar muito, né, Bruno? Todo mundo é DNA, pastor do DNA, projeto DNA, mas de fato tem essa dúvida, né? Então a gente vai ter oportunidade, né, de aprofundar, ter mais conhecimento sobre o que é o DNA e quanto ele tem contribuído para o avanço do reino, né? Acho que esse é o mais importante. E as siglas, pastor? DNA. Olha, DNA a gente conhece da biologia aí, não é? Deus, o que Deus fez para ter um novo ser? Deus deu o espermatozoide do homem, Deus deu o óvulo da mulher e forma um novo ser. Então, no DNA acontece isso também. A central ela reparte, né? Ela entrega para as igrejas todas as experiências que nós tivemos aí na implantação desse modelo celular e falamos com essas igrejas o seguinte, olha, vocês têm que adaptar isso à sua cultura, aos seus valores, às suas regionalidades. O que significa isso? Significa que cada igreja vai construir o seu próprio modelo celular. Mas aí vem a sigla, e a sigla é desafiar as igrejas a conhecer o modelo celular. N de nutrir. Então, nós vamos dar todo o modelo, todos os materiais, todos os vídeos, todas as lições de célula, tudo o treinamento para líder, tudo que nós temos, nós vamos dar para as igrejas. E o A é apoiar. O que é o apoiar? O apoiar seria nós, através do Zoom, através de WhatsApp, através de telefone, através de reuniões aqui na Central, a gente ajudar as igrejas a construir um cronograma para que ela faça uma boa transição para o modelo celular. Então, DNA, desafiar, nutrir, apoiar. Que legal. Então, a Central ela tem esse trabalho, ela desafia as igrejas para a visão celular, depois ela dá aquele alimento, ela dá o material, e esse material?
material ele tem um custo, o DNA ele tem um custo para entregar esse material para as igrejas? Veja só, Deus nos deu, não é, uma visão de que, de graça, Ele nos concedeu todo o material que nós temos. Amém. E que, de graça, nós deveríamos também distribuir isso para as outras igrejas. Então, o custo para cada igreja é 0,800. Eles não pagam nada, nada, nada. E sabe por que nós somos motivados a fazer isso? Porque uma alma que nós ganhamos aqui em Belo Horizonte, para o reino de Deus, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor de uma alma que nós vamos ganhar na igreja do pastor que está aqui conosco e em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é que nos motiva a ganhar muitas e muitas vidas para Jesus, através de quê? Através da célula. E é por isso que eu estou na célula. Gostei. Amém. Bom. Gostei, né, irmão? Não, bom demais. É interessante, até lembrando aqui, um irmão nosso está na Estônia, né, o Hugo, e a Tatá, uma alegria, e mesmo na Estônia eles têm esse apoio, né, então com célula, e estão sendo apoiados lá, né, interessante a gente falar, né, um lugar tão distante. Um abraço para ele, que Deus abençoe lá, né, e a gente vai avançando também com o DNA. Isso. Interessante. Amém. E aqui? Então a gente pega o DNA, a gente faz toda essa estratégia de graça, entrega para as pessoas, mas assim, o senhor sabe me falar, calcular assim, mais ou menos quantas pessoas o DNA já alcançou? Olha, eu vou te falar o seguinte, nós já temos aí umas 80 mil igrejas que já participaram dos nossos seminários, porque nós começamos em 2010, em março de 2010. No primeiro seminário, nós tivemos 19 pessoas, e no segundo, 40, porque uma foi contando para a outra, aí foi aumentando. Esse ano, nós tivemos seminários aqui com mais de 1.000 pastores e líderes. Então, esses pastores e esses líderes, grande parte deles voltam para suas casas muito motivados, porque nós identificamos o seguinte: nós não poderíamos simplesmente dar o material. Nós deveríamos fazer um seminário para contar aos pastores como implementar a visão celular. E muitos voltam para suas bases e realmente começam a implantar. Nós temos um número aí, mais ou menos assim, é um número chutado, tá? Mas é uma estimativa. Sim. E essa estimativa é que a gente já gerou aí umas 400 mil, 500 mil células através dessas igrejas. 400, 500 mil células vão implicar em cerca de 5 milhões de pessoas, não é? Mas Deus nos falou algo muito importante. Deus falou conosco o seguinte: olha, não preocupa com o número não, porque o mais importante é que o nome deles esteja inscrito no livro da vida. Amém. E a quantidade de pessoas, quando nós estivermos na eternidade, nós vamos saber. Amém, glória a Deus. Números impressionantes, né, Bruno? Que isso. Números impressionantes, né? Projeção. É algo do Senhor mesmo, né? A gente sente que assim, é a mão de Deus, porque o DNA é o seguinte: Deus não nos deu a visão completa. Deus foi abrindo janelas. A primeira janela foi, dá o material de graça. A segunda janela, faz um seminário para eles entenderem como usar o material. Esse foi o seminário DNA 1. O DNA 1, ele tem palestras que vão falar o propósito da igreja, vão falar sobre a necessidade de o pastor receber de Deus uma visão espiritual para caminhar na direção celular, vai falar sobre a igreja em células e vai contar como fazer a transição para o modelo celular. Isso foi 2010. 2012, Deus abriu outra janela. E nessa janela, Deus falou, nós construímos, através dessa janela, o DNA, o seminário DNA 2. E nesse seminário DNA 2, tem palestras lá que vão falar conosco lá. Como fazer uma escola de líderes, como fazer uma supervisão, como multiplicar uma célula. Então, Deus nos deu essa visão para que aquelas igrejas que começaram a implantar o modelo celular
pudessem estar num processo contínuo de multiplicação. E aí, parou por aí? Não, posso contar mais? Sim, Claro. Então, vou contar mais. Aí, chegou por volta de 2016, Deus falou conosco assim, olha, essas igrejas que conseguiram implantar esse modelo celular, que se tornaram referências nas suas regiões da estratégia celular, elas também devem começar a ajudar outras igrejas, da mesma forma que a Central fez com ele. E aí nós criamos os grupos de conexão. Esses grupos de conexão, essas igrejas de uma região vão apoiando outras igrejas, convidando outros pastores, outras igrejas, e essas igrejas, elas formam, então, uma conexão. Nós já temos implantadas 75 conexões em quase todo o Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos. Nós já temos conexões aí para todo lado, não é? E Deus deu mais uma janela. Essa janela Deus deu agora sobre nós fazemos uma mentoria com os pastores. O que é essa mentoria? Essa mentoria ela é feita EAD e nós passamos para os pastores as 8 atividades para fazer a transição para o modelo celular. E em cada mês a gente estuda uma. E no final do mês nós fazemos uma reunião pelo Zoom presencial, onde a gente aprofunda o assunto e tira dúvidas. Esse ano, agora, 2024, nós estamos com 1.000 pastores fazendo essa mentoria. Impressionante. Para por aí, não. Tem Deus mais? abriu outra janela. E a última janela que Deus abriu foi para que nós pudéssemos chegar aos confins da terra. Amém. E como que nós vamos chegar aos confins da terra? Esses mesmos seminários, esse mesmo material que a Central trabalha, que a gente repassa gratuitamente, através de inteligência artificial, nós estamos transferindo isso para o inglês, para o espanhol e para o alemão. E vamos dar gratuitamente para todos esses países dessas línguas para que eles possam usar esse material e implantar a visão celular nas suas regiões, nos seus países. Impressionante. Então, Deus vai abrindo, não é? Para por aí, eu tenho certeza que não, porque muita coisa vai acontecer ainda. Isso é impressionante, né, Bruno? Eu vejo que a estratégia, né, lá do começo, quanto vai evoluindo e vivendo que a evolução também que a gente tem passado, a questão tecnológica, né, até a inteligência artificial, né, fazendo parte para alcançar as pessoas, né? E chama muita atenção esses ciclos, né, de evolução junto ao DNA, porque geralmente acaba dando uma estagnada, né? Geralmente alguns projetos eles param, mas surpreende o quanto evoluiu e quanto vem sendo atualizado, né? Impressionante mesmo. A gente vê a mão do Senhor mesmo, né? Não tem outra explicação, né, pastor? E o que acontece é o seguinte, Deus nos mandou ir aos confins da terra. E é óbvio que Ele iria nos dar as estratégias para isso. Não é? Então, a gente tem que enxergar a inteligência artificial como uma estratégia de Deus para que a gente possa ter uma velocidade e possa estar falando com esses povos na mesma língua, no mesmo nível de conhecimento deles. Nós já temos a possibilidade de levar o DNA a 32 línguas diferentes. Amém. Não é? Então, agora é o seguinte, agora nós estamos indo para as nações. Glória a Deus. E que a gente comentou mais cedo, né? Quando a gente vê um projeto desse, vê o DNA, vê esse material sendo criado em vários idiomas, o que dá a intenção assim, no nosso coração. Antes a gente falava assim, nossa, mas para o Evangelho chegar em todas as nações, em todos os lugares, né? A volta de Jesus, e quando a gente escuta isso aí, a gente entende que Ele mesmo está preparando a volta dele e não vai demorar. Né? E Deus inspirou a Central, e eu acho que escolheu a Central, porque nós repassamos esse material gratuitamente, não é? Para todas as denominações e igrejas que se apresentarem para fazer os nossos seminários. Amém. Então, nós não temos aí nenhum preconceito.
é só para os batistas, vai ser presbiteriano, é Assembleia de Deus, é metodista. Essa denominação, não trabalhamos com eles. Não, é para todo mundo. Amém. Tanto que nós, ao fazermos DNA, nós nem perguntamos qual que é a sua denominação. Nós nem perguntamos. Por quê? Sabe por quê? Porque nós cremos que Deus vai usar cada igreja, vai usar cada denominação para que, através do modelo celular, sejam gerados muitos e muitos líderes que vão gerar muitas e muitas células e, através das células, elas vão se tornar porta de salvação e nós vamos fazer a maior colheita de todos os tempos. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, já que o senhor falou do DNA, eu imagino que o senhor deve ter inúmeras histórias aí, assim, muito legais de igrejas que aprenderam no DNA, aderiram à visão celular e passaram por uma transformação muito significativa. O senhor lembra de alguma igreja assim, que tem uma história muito bacana, que depois do DNA ou um grupo de pastores e houve assim, uma mudança muito legal? O senhor lembra disso? Olha só, se eu for te responder a fundo aí essa pergunta, nós vamos ficar aí até o fim de semana, porque são milhares de igrejas, né? Mas a minha mente vem aqui, eu vou citar uma igreja que hoje é uma das maiores referências do DNA, que é a Igreja Movimento, é a segunda igreja batista de Campos dos Goytacazes. O pastor Adonias Júnior é um pastor de frente aí do DNA. Ele chegou em 2013 para fazer o DNA, muito desconfiado e tudo, tinha 86 membros. E ele estava na cidade do norte do Espírito Santo, chamada São Mateus, e ele voltou para a cidade e tudo, começou a implementar. Resultado, lá em São Mateus, ele conseguiu levar essa igreja de 86 membros para uma igreja de 1.500 membros. E há 4 anos atrás, ele foi convidado para dirigir essa igreja em Campos dos Goytacazes, a segunda batista lá de Campos. Chegou 800 pessoas na igreja. E ele estava assustado porque começou a pandemia. E ele falou, puxa, eu venho para a igreja, vem a pandemia, vai fechar tudo. E ele implantou o modelo celular direitinho lá. Resultado, ele está hoje lá com quase 400 células, ele está com cerca de 8.000 pessoas. Amém. Ele já fez expansões na igreja dele, ele já tem 2 unidades lá em Campos dos Goytacazes, ele já levou a igreja dele para o sertão da Paraíba, na cidade de Patos. E qual que é o segredo? Aí eu vou te dar um segredo. O grande segredo da visão celular é fazer líderes, formar líderes. Esses líderes, sim, vão constituir células, mas a força da visão celular está na formação de líderes. Isso é impressionante, né? Porque geralmente se tem muita vontade, né? Eu vejo que muitas igrejas iniciais têm muita vontade, mas às vezes falta a estratégia, né? E o DNA acho que ele veio para preencher essa lacuna, né? A gente vê líderes com muitas vontades, mas acaba no meio do processo desanima, não consegue avançar, né? Essa palavra certa você usou aí, que é estratégia. Então, o que aconteceu com a Central? A Central caminhou no modelo celular porque Deus deu uma visão espiritual para o pastor Paulo Mazzoni. E essa visão espiritual se chamava a Igreja nos Lares. Então, a partir daí, a Central começou a desenvolver esse processo que a gente chama de transição. Vocês acham que nós já sabíamos como fazer essa transição? Em 2001, eu estava chegando na Central. Nós não sabíamos e fomos errando, fomos acertando, fomos corrigindo, até que lá pelo ano 2006, 2007, nós identificamos o seguinte, olha, agora sim, nós já temos um modelo, nós já temos um planejamento para fazer a transição, que
é constituído de 8 atividades. Essas atividades, se bem executadas, elas vão possibilitar a igreja sair de uma igreja tradicional, convencional, para ser uma igreja em células. E aí nós repassamos isso aí para as outras igrejas. Ou seja, o modelo, o como fazer, nós disponibilizamos para as pessoas, para os pastores, para que eles possam trabalhar dentro daquele modelo para implantar a sua visão celular. Ressaltando algo que eu já falei aqui, que é o seguinte: o DNA não é um sistema. O DNA são experiências que a central recebeu, executou, guardou e repassa para os pastores. Ou seja, a estratégia nós te damos. Para quê? Para você construir o seu modelo celular. Cada pastor, cada cidade constrói o seu modelo celular. E construindo esse modelo celular, então, realmente aí você vai começar a gerar líderes, a gerar células, a ganhar pessoas. Então, isso é o que o DNA faz. Tive uma boa experiência, conheça essa experiência e faça o seu modelo celular. Amém, amém. Então você pega a igreja do pastor Adonias, de 86 membros, após o DNA ela passa a ter mais de 8.000. Isso foi em São Mateus. Aí ele foi para 1.500. E saindo de São Mateus, ele foi para Campos dos Goytacazes, pegou uma igreja de 800 e levou uma igreja para 8.000 em 4 anos. Impressionante. Amém. Amém. Então, assim, vale a pena, né, você buscar saber um pouco mais do DNA, porque às vezes a gente é encorajado, né, em liderar um rebanho, mas a gente ainda não tem as estratégias, está quebrando cabeça. Então, eu te encorajo, eu te convido, né, a buscar mais do DNA. O pastor Wagner, né, tá à frente, mas temos outros que estão envolvidos lá. Então, assim, vale muito a pena e eu te desafio e te encorajo, para você que ainda não conhece. Mas, pastor, o senhor mexe com o DNA para as nações, o senhor desenvolveu, o senhor faz essas visitas aí, interior, Brasil todo, e contou para mim que conhece todos os estados, mais o Distrito Federal, através do DNA. Mas e aí? Como que o senhor conduz? Só tem célula? O senhor ainda é líder de célula? Como é que é isso aí? Olha, eu comecei aqui o nosso podcast aqui falando o seguinte: eu estou na célula. Né? Então, a célula é a base de tudo. Você sabe por que a célula é a base de tudo? Porque a célula é a grande estratégia, né? A célula é a grande estratégia de Deus para que nós voltássemos aos primórdios do cristianismo. Lá nos primórdios do cristianismo, o que aconteceu? Aconteceu que, na época de maior perseguição, em que os apóstolos eram mortos, eram perseguidos, presos, açoitados, expulsos da cidade, foi a hora que o evangelho mais prosperou, o evangelho mais cresceu. E nós sabemos, em Atos 2,42, mostra como viviam esses convertidos. Como é que eles viviam? Eles viviam na oração, eles viviam no partir do pão, eles viviam de casa em casa, eles viviam no templo, eles apoiavam uns aos outros, ninguém passava necessidade. E essa igreja, que é o modelo dos primórdios do cristianismo, como é que a gente enxerga isso? Isso é uma célula. E ao retornar a essa igreja, nós vamos assegurar a promessa do Senhor para nós, porque o Senhor fala no final do versículo 47 do Atos 2, ele fala conosco assim, e dia a dia eu lhes acrescentarei os que vão sendo salvos. Ou seja, viva uma igreja assim, viva uma célula assim, e dia a dia eu vou acrescentar os que vão sendo salvos. Né? Mas eu tenho célula sim, eu tenho célula, e para falar que eu tenho célula, para falar que eu estou na célula, não é? Eu tenho que contar para vocês que eu me converti com 46 anos de idade. E a minha conversão veio de uma oração que a minha esposa fez. A minha esposa se converteu, Denise, ela se converteu
no segundo ano do nosso casamento, ela teve uma doença, e essa doença, umas irmãs evangélicas começaram a orar pela cura dela, ela foi curada, então ela se converte, e a igreja dela e essas irmãs e ela começaram a orar pela minha conversão. Sabe quantos anos que elas oraram? 12 anos. Por quê? Porque eu estava convicto ali, eu era católico, eu ia à missa todo domingo, eu comungava, e a Denise eu respeitava, ela ia na igreja evangélica, eu ia na igreja católica. Mas a Denise, lá pelo 11º ano, quase no finalzinho dele, ela começou a fazer uma oração diferente. E ela falou assim, Deus, ele não tem jeito, nós estamos orando tem 11 anos. É um caso perdido? Não, tem que ter outra estratégia. Então, ela mudou a oração e falou, Deus, mexe no equilíbrio dele. Mexe no equilíbrio. E você acredita que 2 semanas depois que ela fez essa oração, eu pedi o emprego? Eu pedi o emprego e o chão sumiu. E o chão sumiu, e eu fiquei desesperado ali, mas um amigo me chama e fala assim, Wagner, vamos comigo numa reunião de uma casa, a gente estuda a Bíblia tem resposta para todas as situações da nossa vida. Vamos lá nessa casa, vamos orar aí para você recuperar seu emprego? E eu fui, porque era um amigo me convidando, e porque era numa casa, porque eu tinha uma resistência muito grande para ir numa igreja evangélica. Mas numa casa eu topei ir. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei nessa casa, primeira vez na vida que eu abri a Bíblia, gente, com 46 anos, eu achava que isso era função do padre lá, que eu não tinha que mexer com isso. Abri a Bíblia e a palavra diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. E a verdade me libertou. Eu conheci Jesus. Não o Jesus distante, não o Deus distante, aquele que eu não tinha acesso, aquele que eu não podia conversar, mas um Deus presente na minha vida, no meu coração. E eu enxerguei, olha, é desse Deus que eu preciso para a minha vida. Amém. E estou na célula, não desliguei da célula mais, 46 anos. 9 meses depois, eu já tinha batizado, 3 meses depois eu já estava me batizando, 9 meses depois eu já tinha feito o curso de liderança de células, para ser um líder de célula. Amém. E abri a minha célula junto com a minha esposa. Abrimos a célula e começou a chegar gente, e a gente convidar outras pessoas. A gente não tinha vergonha de convidar. A gente sabia que a gente estava dando o melhor presente para cada um, que era para eles irem lá conhecer Jesus na célula. Eu acredito que umas 300 pessoas conheceram Jesus lá na minha casa. Amém. Glória a Deus. E aí, o que acontece? Vocês podem me perguntar assim, mas Wagner, 9 meses de convertido, você já tinha célula? Eu falei, tinha. Você sabe por quê? Porque eu descobri que, para ser um líder de célula, nós não precisamos ter conhecimento teológico aprofundado. Nós precisamos ter um coração disposto a amar as pessoas, disposto a acompanhar as pessoas, dispostos a apresentar Jesus para as pessoas. Por quê? Eu tenho um roteiro de célula, eu vou seguir ali. Mas como é que você se virava lá na célula? Sabe o que eu fazia? Muitas e muitas vezes eles perguntavam alguma coisa sobre algum versículo, alguma situação, e eu falava assim, não sei. Eu vou, durante a semana, perguntar para o pastor Paulo, lá na igreja, e na semana que vem eu te dou a resposta. Qual o problema? Simples Nenhum. assim. Não é? Isso é interessante, né? O pastor falar, geralmente, né, Bruno? A gente, na célula, né, levanta, tem muita disposição, mas quando você fala sobre liderar, mas eu não posso, mas eu não estou preparado, eu quero fazer teologia, acho que ainda não estou pronto. É interessante ouvir isso do pastor, né, do DNA, que basta ter o coração disponível, né, basta agir com a verdade, eu não sei, vou estudar, vou pesquisar, vamos junto.
Isso é bem importante. Isso para mim é bom ouvir isso, né? O maior segredo, não é? O maior segredo para um líder de célula é entregar a direção da sua célula para o Espírito Santo. Amém. Amém. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Vai pipocar de milagre lá na sua célula. Amém, amém. Na sua célula, as pessoas vão chegar ali, vão sentir aquele clima, aquela atmosfera de Deus ali dentro. E sabe o que faz uma pessoa retornar na sua célula? É eles sentirem a presença de Deus. Amém. Se eles sentirem, eles vão voltar. Então, deixe o seu conhecimento, a sua bagagem, não é? Deixa de lado, fala, Espírito Santo, dirija a minha célula, porque com certeza maravilhas ele vai fazer ali. Amém. A gente aqui, né, Marcos, eu, o pastor, a gente é suspeito para falar porque nós somos apaixonados pela visão celular. O senhor foi alcançado pela célula, eu também, Marcos também. Então, assim, nós somos suspeitos, né? Mas eu queria que o senhor falasse para mim, porque assim, o senhor falou que a gente pega um roteiro, né? A Central ela nos dá um roteiro para a gente liderar uma célula. O senhor falou de um curso que a gente fez para liderança e tudo. Mas, assim, eu sei que durante esse tempo de liderança do senhor com o célula, o senhor deve ter tido várias experiências, muitas delas de vitória, outras de choro, que na célula a gente chora junto também, e experiências engraçadas. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente uma experiência aí, ou uma superação, um líder que o senhor viu ali que estava passando por uma dificuldade, Deus mandou uma estratégia. Compartilha com a gente aí, pastorzão. Olha, eu estou me lembrando aqui, às vezes eu viajo aí pelo Brasil todo, a gente faz seminários, a gente faz eventos, dias da visão, seminários celulares, e sempre me perguntam, às vezes, assim, ó, quem que é o melhor líder da Central? Né? E eu sempre respondo assim, ó, o melhor líder da Central, né, foi o melhor líder, porque hoje ela já está afastada, ela está numa casa de repouso, mas é a Terezinha. A Terezinha é uma senhora que chegou com 60 anos e perguntou aí para a igreja, eu posso fazer o curso de liderança de célula? Por quê? Porque o pastor Paulo, em todos os cultos, está estimulando os outros pastores, as pessoas a fazerem o curso de liderança de célula. Então, ela perguntou, eu posso fazer? E eles responderam, ué, pode, você é uma pessoa convertida, você é uma pessoa que vai fazer um curso e vai se submeter a uma supervisão depois. Então, são os requisitos para ser um líder de célula. Qual o problema? Ela falou, tem um problema. Pensou-se assim, né? Vai confessar pecado daqueles bem vai confessar pecado. E a Terezinha vira e fala assim, ó, eu não sei ler, eu não sei escrever. E, ó, tem nada aqui que elimine as pessoas por não saber ler, não saber escrever, faz o curso. E ela recebeu a apostila, estava lá parecendo mandarim para nós, cheio de risquinho lá, não entendemos nada. E ela terminou o curso e fez a pergunta, eu posso abrir a célula? E a resposta, já tem os requisitos, pode abrir. Teve pessoas que duvidaram, como é que uma mulher analfabeta vai dirigir uma célula? Mas aí, o que ela fez? Ela pôs em prática o que ela aprendeu no curso. E ela aprendeu no curso que, olha só, hein, o principal, não é, função de um líder de célula é multiplicar outros líderes de célula. Ela ouviu isso lá e ela sabia que o papel dela era multiplicar outros líderes de célula. E ela ouviu também, ó, a direção da sua célula, entrega para o Espírito Santo. E ela entregou para o Espírito Santo. Então, a célula dela era uma célula que, oração, era uma célula que as pessoas iam, a célula estava orando, o Espírito Santo presente, o Espírito Santo agindo, e os milagres começaram a pipocar. As pessoas começaram a recuperar emprego. Marido Amém. saiu de casa há 5 anos, está voltando. Amém. Pessoas com câncer, eu vi casos lá, pessoas com câncer, vai fazer os exames finais, cadê o câncer? Sumiu. Glória a Deus. Então, o que uma pessoa que recebe o milagre faz?
O que uma pessoa que recebe um milagre faz, ela conta para o outro, ela conta para o parente, para o vizinho, para o amigo. Por quê? Porque o amigo, o parente, o vizinho precisam também de milagres. Ó, vamos lá na casa da Terezinha, porque tem um tal do Espírito Santo lá que ele resolve tudo. Amém. Resultado, a célula vai enchendo e ela vai preparando o líder. A célula vai enchendo, ela preparando o líder. E ela multiplicava 3 vezes por ano. Por isso Glória que a a gente Deus. fala a Glória a melhor Deus. líder da central. Amém. A Amém. improvável. Verdade. Né? Aquela que você colocaria lá no final da fila, assim, mas aquela que entendeu que se ela entregasse a direção para o Espírito Santo, a célula ia prosperar, ia progredir. As mesmas coisas que aconteciam no tempo de Jesus podem acontecer no nosso tempo. Amém. Amém. Né? Amém. Basta a gente dar liberdade para o Espírito Santo. Amém. O pastor Oswaldo, meu pastor, meu mentor, né? Meu líder, ele fala nos nossos encontros, sempre cita a irmã Terezinha, né? Como exemplo, né? Isso. Justamente o que o senhor falou, né? Espírito Isso. Santo que dirige e ela está ali disponível, né? Isso. Focando. Eu queria só falar uma coisa muito assim, importante para o líder de célula. Posso falar? Claro, nós queremos. Então, amado líder de célula, né? Não só amado líder de célula, mas amado pessoa que frequenta uma célula, pessoa que já conhece Jesus. O modelo que Jesus estabeleceu para que nós pudéssemos alcançar o mundo, chegássemos aos confins da terra, é um modelo muito simples. E Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho chama isso da grande comissão. A grande comissão é uma ordem que Jesus deixou para nós, não é sugestão, não é dica, é ordem para todos os discípulos. Eu sou discípulo, tenho que cumprir essa ordem, por isso é que eu estou na célula, não é? E você também precisa ter um entendimento da grande comissão como o seguinte: o primeiro passo é ir, ou seja, sai da zona de conforto, da sua comodidade. O segundo passo, você vai batizar as pessoas, né, levar elas ao batismo. E o terceiro passo, tudo aquilo que você já conhece, você vai repassar para as pessoas também, de forma com que elas cheguem a ser um crente maduro. Quando ela se tornar um crente maduro, aquilo que você fez com ela, que foi levar ao batismo, que foi ensinar, que levar ela para a escola, que levar ela para a igreja, ela também vai começar a fazer com outras pessoas. Então, o ciclo é esse. Entenda, eu sou o responsável por convidar uma pessoa, levar essa para conhecer Jesus, levar essa pessoa ao batismo e ensinar, levar essa pessoa a frequentar a escola para que ela se torne um crente maduro. E, às vezes, a gente acha que a responsabilidade da gente termina no momento que eu coloco uma pessoa na célula ou coloco ela para assistir um culto. Não. Você é responsável para que essa pessoa se torne um crente maduro. Começa a fazer isso, você vai ver quantas e quantas pessoas vão ser alcançadas, porque aí a matemática vai ser a multiplicação, Amém. não vai ser a soma. Então, atenção, nós somos responsáveis para levar aquele novo convertido a se tornar um crente maduro. Faça isso, você vai fazer uma revolução na sua célula, na sua vida, no seu ministério. Glória a Deus. Que Benção, aula, hein? benção, hein? Demais, ó. Benção demais. Essa parte aqui, fazer um corte só para minha célula amada lá. Tem muita gente A célula precisando de um corte adolescente, desse a minha aí. célula também. Isso aí vai específico. Pastorzão, Glória a Deus. não tem outra forma, né, de agradecer mesmo aqui, que não seja mesmo pedir uma oração. Eu acho que seria... nós estamos um novo modelo aqui, nós começamos aqui no estúdio da Central, estamos sendo muito honrados, e eu queria pedir uma oração do pastor do DNA, para que ele abençoasse o nosso podcast, né? A gente encerrasse aqui, mas antes do encerramento mesmo, eu queria essa oração. O senhor pode orar Amém. e nos abençoar? Amém.
Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estar participando desse podcast, Pai. Muito obrigado por essa visão, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa direção que o Senhor deu aqui para o Bruno, que o Senhor deu para o Marcos aqui, Pai, de estar conduzindo aí esse podcast, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo nome dele, Pai, pela estratégia com que ele vai levar para as pessoas, para conhecer mais, Pai, o que é a célula, conhecer a leveza da célula, conhecer a facilidade que é fazer uma célula, conhecer a relevância que uma célula pode fazer na vida eterna de uma pessoa, porque é na célula que nós somos levados à presença de Jesus. E ao chegar à presença de Jesus, Jesus fala conosco. Olha, a primeira coisa que Jesus fala conosco, e falou com aquele paralítico que foi levado à presença dele, Jesus fala, os seus pecados estão perdoados. E depois, por como as pessoas estavam colocando em dúvida se ele, Jesus, podia perdoar pecados, ele fala, olha, eu para ser uma pessoa que perdoa pecados, que é filho de Deus, eu também vou dar o que ele precisa aqui, no aspecto físico. Amém, e Deus. falou com ele, levanta-te e anda. Amém, Deus. Então, nós te agradecemos, Pai, porque esse Tô na Célula é uma forma de nós estimularmos aí, Senhor, muitas e muitas pessoas a liderar uma célula, Pai. A ver que através dessa liderança de uma célula, nós podemos mudar o destino eterno de uma pessoa, Pai. Nós podemos levar ali parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, Senhor. Ô, Senhor, nós sabemos que o desconhecido, né, aquela pessoa, ele é aquele que não sabe o caminho, Pai. Aquela pessoa, não é? O perdido, ele não é um desconhecido. O perdido é alguém do nosso relacionamento, é alguém da nossa família, é alguém que está perto de nós, mas que precisa ser levado à presença de Jesus para ouvir dele, os seus pecados estão perdoados. Amém. E ao ouvir isso, Senhor, o caminho para a eternidade vai estar aberto para essa É pessoa. verdade, amém, Deus. A eternidade ao lado de Jesus vai estar disponibilizada para essa pessoa, Pai, porque nós sabemos que só Jesus é o caminho que leva ao Pai. Amém, Deus. Então, eu agradeço, Senhor, por essa visão desse podcast. Eu te agradeço pelo Tô na Célula, Amém, porque estou na célula, estar na célula é a grande estratégia, o grande caminho que nós vamos usar, que a Central tem usado, tem repassado para milhares de igrejas, mas que nós precisamos da presença de todos. Então, que através desse podcast muitas pessoas possam ser influenciadas aí, Amém, Deus. para que possam conhecer Jesus e assim desfrutar da eternidade ao seu lado, Senhor. Amém, Deus. Abençoa aí o Bruno, abençoa o Marcos, abençoa toda a direção aí, a equipe de produção aqui, para que outros podcasts sejam feitos e que as pessoas possam sentir, Pai, que fazer célula é uma ordem de Jesus, é uma forma de nós cumprirmos a grande comissão. Amém, Deus. Então, eu te agradeço e te peço, abençoa todos esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos e que, com certeza, vão chegar a um final, o resultado vai ser uma grande colheita para a sua honra e para a sua glória. Amém. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Pastorzão, muito obrigado. Obrigado mesmo pela disponibilidade. Sei que a vida do senhor é corrida. E, além de tudo, o senhor está na célula, o senhor é líder de célula. E a gente sempre, o Tô na Célula, o podcast, ele sempre terminava com uma pergunta. E eu queria começar fazendo essa pergunta para o Marcos e depois para o senhor, viu? Marcos, eu tô na célula. E você? Eu tô na célula. Olha, eu estou na célula e estou duplamente na célula, porque eu tenho uma célula online e tenho uma célula presencial. Amém. Amém. Então, muito obrigado. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Mais esse episódio aí tão abençoado mesmo, pela presença aqui dos irmãos. Amém. E segue a gente lá, né? No YouTube, tem o @Tô na Célula, no Instagram,
estamos lá no Tô na Célula também, contamos com você. Amém. Vai lá, compartilha, comenta, que pra gente vai ser muito bom. Um abraço. Que Jesus abençoe. Deus abençoe. Amém.